De repente, aquele bebê que parecia tão quieto e tranquilo alguns meses atrás, começa a gritar, se joga no chão, provoca os mais diferentes sentimentos em você, dá vergonha até raiva às vezes, né? Lidar com a birra, gente, não é coisa fácil não, mas é inevitável. Para ajudar nesse momento, hoje nós convidamos a psicóloga e especialista em terapia cognitivo-comportamental, Ellen Moraes Senra, para estar com a gente aqui no Alô Doutor. Doutora Ellen, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo ótimo. Prazer ter a senhora com a gente hoje aqui no nosso Alô Doutor, seja bem-vinda. Muito obrigada, o prazer é todo meu. Doutora, existem causas para birra infantil? Por que a criança recorre a esse comportamento? Bom, na verdade a birra é uma estratégia da criança, né? É a forma que ela encontra de manifestar a oposição. Então, quando ela é contrariada, quando a vontade dela não é atendida, a criança só conhece essa maneira, que é fazer a birra, fazer a pirraça, se jogar no chão, gritar, querer bater. Mas, geralmente, isso é muito comum, tá? E natural e tende a se extinguir com o tempo. Mas é necessário um pouco de paciência dos responsáveis, porque realmente dá muita raiva, dá desespero, dá muita vergonha. Mas geralmente isso passa, salvo em casos em que isso pode ser um transtorno, a manifestação de um transtorno na criança. Mas aí já vai perdurar quando a criança já estiver maiorzinha e o próprio pediatra indica quando há necessidade de buscar outros profissionais. Então, tem idade assim para começar essas birras ou é de uma hora para outra? Como é que é? Olha, geralmente por volta dos 2 aninhos de idade até os 3, 4 anos, a gente chama de adolescência do bebê, porque é a fase onde a criança ela começa a entender que ela não faz parte, não é uma extensão dos pais, e começa a ter vontade própria. Então, geralmente, a birra começa a se manifestar nesse período, por volta dos 2 aninhos até, no máximo, 4 anos. E o que fazer, doutora, quando a criança está nessa fase, chega esse momento? Tem que ter muita paciência, porque a vontade que dá é de dar uns sacodes mesmo na criança, é de gritar junto, é de chorar junto, é de pedir socorro, mas a gente tem que traçar uma estratégia para lidar com a criança, seja botar ali no cantinho do pensamento, ou seja, você ignorar enquanto ela está fazendo aquela birra, mas precisa traçar uma estratégia, de preferência ambos os pais precisam tomar sempre as mesmas atitudes para não entrar em contradição e esperar passar, porque realmente é uma fase que tende a melhorar conforme a criança vai crescendo mais um pouquinho. E tem como evitar chegar a esse ponto de birra e tudo mais? Ou é inevitável? Não. É inevitável. Toda criança vai fazer birra. Na verdade, a criança até que nunca fez birra, é até importante a gente investigar se é natural ou se tem alguma coisa de errado com a criança, porque é uma manifestação natural da criança, dela demonstrar frustração, dela demonstrar raiva, dela demonstrar que está contrariada. Muito bem. Ellen Moraes Senra, psicóloga, especialista em terapia cognitivo e comportamental, batendo um papo com a gente hoje aqui no Alô Doutor. Doutora Ellen, e o não? Por que é tão importante a gente ensinar o valor do não para os nossos filhos? Como que a gente faz isso? Bom, é muito, muito realmente importante falar sobre isso, falar não para o seu filho. É importante que seu filho tenha compreensão desde pequeno que as coisas no mundo não são sempre da maneira que ele deseja. E lidar com a frustração é uma das funções do não. Porque nós obrigatoriamente vamos nos frustrar muitas vezes no decorrer da nossa vida. Então, quanto mais cedo a gente aprender, ensinar, né, para a criança que, olha, não pode, não deve fazer isso, agora não é o momento. É importante para impor limites e também para ensinar a lidar com frustrações e respeitar a vontade do outro. Tem muitos pais que acham assim que fazer a vontade dos filhos, todas as vontades do filho, aquela coisa toda, principalmente eu tenho exemplo da família, a minha irmã que só tem um único filho, que é uma menina, que faz todas as vontades do filho, tal, aquela coisa, e diz que isso é amor, é demonstrar amor. Não, eu faço isso porque eu amo demais a minha filha. É certo isso, doutora? Não, nunca é bom a gente fazer tudo
aquela criança. Amor, a gente não precisa demonstrar dando as coisas ou fazendo as vontades o tempo todo. Quando a gente diz não para o nosso filho, a gente também está demonstrando amor. E eu falo isso, eu também sou mãe, eu tenho um filho de 3 anos de idade, e eu sei o quanto é duro, às vezes, a gente disciplinar. Eu sei o quanto é duro a gente dizer não e ver nossos filhos chorando, e a gente sabendo que a gente poderia fazer aquilo por ele. Mas eu sempre procuro pensar o seguinte: quem é o ser humano que eu estou criando? Eu quero que meu filho seja um bom cidadão, eu quero que meu filho saiba lidar com as emoções dele. Então, se eu sempre fizer as vontades dele, o que eu estou passando para ele? O que eu estou ensinando para essa criança, né? Eu não estou mais falando aqui, eu deixo de demonstrar amor para mostrar para ele que amor é condicionado ao dar, que amor é condicionado a bens materiais ou a fazer aquilo que ele quer. Então, quem não faz o que ele quer não ama. Então, é muito importante, sim, que a gente coloque limites, que a gente aprenda a falar não, e que a gente aprenda a colocar horário, limites, saber realmente em que momento a gente pode e deve dar as coisas ou não para os nossos filhos. Muito bem, doutor, e quais os riscos que essas crianças correm com esses pais que sempre fazem todas as vontades, realizam todos os desejos dos filhos, e também quais os riscos para os pais também, né? Sim, sim. Olha, tanto pais quanto filhos, esses vão sofrer. É fato. Porque em algum momento essa criança vai se tornar um adolescente, vai se tornar um adulto, vai precisar ir para o mundo real. E aí, como é que faz com uma pessoa que é totalmente egocêntrica, que só sabe priorizar as suas próprias vontades, que não sabe ouvir um não? Eu acredito que nenhum responsável em sã consciência queira criar um ser humano assim. Então, os pais vão sofrer quando chegar no período da adolescência e a criança e o adolescente não respeitar, querer bater boca, querer discutir, querer bater nos pais. Então, é extremamente importante que a gente crie esses limites, que a gente coloque esses limites. Isso não é privar a criança. Você ficar, agora você está no cantinho do pensamento, não pode ver o desenho agora. A criança não vai perder absolutamente nada por conta disso. Pelo contrário, ela vai entender que existe um momento para tudo e que, de repente, naquele momento ela fez algo errado e que ela ficou sem ver o desenho por isso. E que se ela se comportar, se ela fizer conforme os pais a orientam, ela não vai precisar ficar sem o desenho. Então, é um comportamento que a gente acaba reforçando ou punindo, né, a criança que age certo ou errado. Se não existe essa distinção, como que a criança vai crescer com os valores corretos? Como que ela vai saber o que é certo e o que é errado? Muito bem, birra infantil é o tema do nosso Alô Doutor de hoje, com Ellen Moraes Senra, psicóloga especialista em terapia cognitivo-comportamental. Doutora Ellen, para a gente encerrar, e o castigo? O castigo é a solução para a birra? Olha, na hora da birra, na verdade, você não consegue aplicar castigo. Mas após a birra acabar, cessar, né, aquele comportamento, vale a pena sim. Que é você botar a criança para pensar no que ela fez, por que aquele comportamento da birra não foi assertivo, ou porque não foi o local certo, ou porque não foi o ambiente certo. Mas o castigo, né, eu prefiro falar assim, botar a criança para pensar um pouquinho no seu comportamento, é muito eficaz sim. Muito bem, doutora Ellen, muito obrigado por seus esclarecimentos, suas informações e a sua participação aqui no nosso Alô Doutor de hoje. Eu que agradeço. Muito bem, Alô Doutor volta amanhã aqui no nosso Tarde Total. A gente continua tocando muito mais música aqui na nossa Gazeta. Música e informação sempre para você. Coisa boa ouvir você.